Tudo bem, pessoal? Estamos hoje com mais um episódio do Fala Doc Podcast. E hoje eu, Ricardo Saik, estou aqui com meu colega Deusdete Brandão, com um convidado especial. Brandão, conta e apresenta pra gente quem vai ser o nosso convidado de hoje e do que a gente vai falar. Maravilha! Hoje nós temos o prazer de receber aqui um grande amigo, eu conheço o Luiz já há mais de 11 anos. Hoje nós temos o Dr. Luiz Carlos de Mello, ele é especialista em plástica facial, um dos maiores referências aí do país em rinoplastia, né? Tem uma vasta experiência e hoje nós vamos bater um papo super legal aqui sobre plástica de nariz, rinoplastia, pessoal. Luiz, conta pra gente um pouquinho, se apresenta, conta pro pessoal que está em casa. Quem é Luiz? Então, eu tenho toda a formação, né? Pela USP, né? Fiz faculdade, fiz residência de otorrinolaringologia e depois tem uma especialidade da otorrinolaringologia que é a plástica facial. Aí faz mais 2 anos de plástica facial, né? 3 anos de otorrinolaringologia, mais 2 anos de plástica facial. E isso eu acabei em 2010, esse fellow de plástica facial. De lá para cá, a gente faz plástica facial mais focado na rinoplastia. Muito legal. E como é que você chegou nisso daí, né? Você falou que você fez otorrinolaringologia e a otorrino ela atua em várias frentes, várias áreas. A rinoplastia é uma dessas áreas, é uma área bem específica, né? Um subtema. Como é que você chegou nisso? Como é que você aprendeu a gostar disso? Você comentou hoje mais cedo que por muito pouco você não virou um colega meu na minha área. Quase virou um neurocirurgião. Como é que foi isso? Na verdade, eu sou do Ceará, né? E meus pais... meu pai é médico, e inclusive ele fez no Hospital das Clínicas aqui a residência. E isso ele foi sempre uma questão de inspiração para mim para ser médico, né? E eu estudei lá no Ceará, vim para cá para prestar o vestibular. E aí o meu sempre sonho era fazer neurocirurgia. E toda a faculdade foi focado, fazendo liga e tudo, neurocirurgia. Inclusive, acabou a faculdade, eu prestei, passei neurocirurgia, fiz 2 meses. E aí, quando foi 2 meses fazendo neurocirurgia, o pessoal da aeronáutica me chamou para ficar 1 ano lá como serviço obrigatório. E aí eu fui. Chegando lá, tinha um otorrino lá que também estava no serviço obrigatório, que já tinha acabado a residência. E ele fazia rinoplastia, fazia cirurgia plástica. E a gente tinha lá, era em Guaratinguetá, que é a escola de formação do sargento, e a gente operava as rinoplastias das mulheres e das filhas do sargento. E eu entrava com ele. E eu ia lá ajudando ele durante o ano, gostei, eu falei, nossa, vou prestar otorrinolaringologia. Você entrava como auxiliar Exato. Porque o especialista precisava de um profissional para dar um apoio no procedimento cirúrgico, começou a ver aquilo, já aprovado para neurocirurgia, começou a mexer no nariz e esse negócio aqui é bacana. E aí eu curti demais e tal, e aí eu falei assim, vou prestar otorrino. E aí nos últimos 2 meses eu comecei a estudar feito louco, prestei a prova de novo, abandonei a neurocirurgia e aí fui fazer otorrinolaringologia, já meio que focado no... Caramba, e não é fácil, né? Porque você já tinha estudado, já tinha se preparado, feito a prova para neurocirurgia, e aí você estava lá estudando, se preparando para uma nova prova, né? Sim, exato. E aí em cima da cara do gol, falou, eu vou trocar, deve ter sido difícil a escolha, né? Exato, porque você já tinha, né, a vaga já separada já, né? Sim. Você tinha que arriscar, e aí deu tudo certo, aí fiz os 3 anos de otorrinolaringologia e como meio que planejado, fiz a especialização em plástica facial. Engraçado que na metade da minha residência, eu comecei um trabalho de ouvido, que não tinha nada a ver com plástica, e meio que sobre células tronco. E isso eu já fiz meu doutorado em ouvido. E mesmo depois eu fazendo a plástica facial. O Luiz ele tem uma história bastante engraçada, né? Como eu falei, eu conheço o Luiz há mais de 10 anos, né? E eu era residente, ele já era médico assistente do Hospital das Clínicas, do grupo de plástica facial, eu dava plantão também no PS. E o Luiz ele é um cara que assim, né? Ele entrou na faculdade de medicina da USP, depois ele foi fazer residência, passou para residência de neurocirurgia, depois ele larga a residência de neurocirurgia para poder fazer otorrino, passou logo na sequência e depois a carreira dele foi, né, fez a residência, depois fez o fellow, defendeu o doutorado, virou médico assistente. E dentro do HC lá a gente tinha um carinho, um respeito muito grande por ele, porque ele é aquele cara
você sempre quer tirar uma dúvida com alguém, você pode contar com o Luiz, porque é aquele cara que sabe tudo de tudo. O cara que sabe falar. Isso, exatamente. E tem uma coisa muito, muito bacana, né? Essa questão de plástica facial, eu sempre brinco, né? Que até um ponto que a gente vai discutir aqui. Às vezes você tem uma escola que tem uma formação de uma determinada técnica ou outra e tudo mais, e o Luiz ele consegue abarcar várias técnicas, ele tem um arsenal, né, de técnicas cirúrgicas muito grande. O cara que conhece muito, aquele cara que sempre tira uma carta da manga assim, você fala, cara, de onde é que você tirou isso? E o cara, putz, sou fã desse rapaz aqui. Eu não conheço muito das técnicas, mas já fiquei interessado já. Mas antes eu Pois quero entender melhor e contar também para quem está em casa o que é a rinoplastia exatamente, qual que é o objetivo da rinoplastia. Então, a rinoplastia, né, muitas vezes a gente pensa mais na parte estética, né, que é o nariz ficar mais harmônico para a face. Uma queixa principal da rinoplastia é o paciente com ponta caída, um dorso grande, e aí deixar um nariz mais harmônico. Mas assim, a rinoplastia, que também tem como um sinônimo a rinoceptoplastia, é a correção também da parte funcional, né? A gente também otimiza, porque até estava brincando nos podcasts, não adianta um nariz bonito que não funcione, né? A gente otimiza aí a parte funcional, o paciente respirar melhor e também faz que o nariz fique mais harmônico para a face. E é interessante que a rinoplastia, até mesmo no planejamento da rinoplastia, você tem que pensar não só no nariz, mas em toda a face, né? Que o nariz seja harmônico, tanto, né, para o terço superior, o terço inferior, e tem várias questões do planejamento aí, é interessante, é uma cirurgia bem legal assim de executar, de satisfação para o paciente, né? Entendi. Você falou de questão de ser harmônico, né? O que é ser harmônico em relação à estética do nariz? Porque me pergunta assim, existe um modelo ideal de nariz? Olha, o nariz ele deve ter determinada proporção, ele deve ter a ponta fina, Exato. A base junta. Como é que é isso? Ou é uma coisa subjetiva? Como é que você determina o que é um nariz harmônico para um determinado rosto? Então, é assim, a abordagem do nariz deve ser sempre individualizada, né? Você deve saber, conversar com o paciente, ver qual o nariz que ele deseja, mas assim, tem que estar sempre dentro de certos parâmetros. Como assim de certos parâmetros? Tipo, o dorso nasal, né? Um dorso nasal harmônico, um dorso nasal que caracteriza um nariz assim, bonito, né? Para a mulher, o dorso tem que estar reto ou levemente côncavo, a ponta um pouquinho mais saliente que o dorso, né? Uma rotação um pouquinho mais, um empinado um pouquinho maior, né? No homem não, o homem é um nariz mais reto, né? Em relação ao dorso mais reto, a ponta não se destaca tanto, menos empinado, né? E isso são umas características de um nariz harmônico, que a gente sempre conversa com o paciente muitas vezes fala assim, não, eu quero um nariz mais empinadinho, tal, e a gente tem que chegar onde a gente consegue, né, o limite ali para ajustar a expectativa. E tem também aquela questão das proporções faciais, Sim. né? Porque não adianta, às vezes o paciente quer um nariz muito estreitinho, ou muito fininho, ou muito pequenininho, que às vezes não combina. Oval, né? Exatamente. Grande, Exato. narizinho. Então, Exato. tem aquela questão das regras de proporção, né? Tem as proporções, né? Então as proporções, os terços faciais que o pessoal fala, que assim, daqui onde nasce o cabelo até aqui, ó, aqui Depende de onde nasce o cabelo de algumas pessoas. pessoas. Depende de onde nasce o cabelo, né? Exato. É o terço superior, né? E o terço médio, né? É que aqui na região da glabela, aqui perto aqui onde entra as sobrancelhas e aqui onde termina o nariz, aqui na espinha nasal, né? É um outro terço. E da espinha nasal até o limite inferior do queixo, do mento, né? Esse é o terço inferior. E eles devem ser mais ou menos parecidos de tamanho, né? E essa é uma das proporções. Outros tem os quintos faciais também, aqui da borda da orelha até o canto lateral do olho, do canto lateral do olho para o canto medial, e entre os cantos mediais do olho são medidas que são semelhantes. E é uma também de proporção. Uma das coisas também muito comum na rinoplastia, e alguns pacientes, é que falam assim, quando eu sorrio abre muito, isso aqui é muito aberto, né? Isso aí vem a questão dos quintos faciais, que a distância entre os cantos dos olhos deve ser proporcional à distância interalar dessas asas aqui.
é um parâmetro que a gente usa na hora da redução das asas daqueles pacientes, entendeu? Sim. Essa é uma das coisas. Você falou da redução das asas, né? Esse é um termo que a gente já É. ouviu falar, que ficou na moda há um tempo aí, alguns profissionais, principalmente não médicos, que estavam fazendo diversos procedimentos estéticos, falando em redução, retirada das asas. É. Como é que é isso? Deram até o nome de alectomia. Daram um nome alectomia, como se fosse a retirada da asa, né? exatamente, Porque é impossível, né? Você não dizer que você tira o nariz, né? Então, é porque assim, né, o pessoal fala asas e esse nome chama alectomia, que é um termo não médico, né? Não está na literatura, esse alectomia. E é popularmente, até do ponto de vista de marketing, ficou alectomia, né? E na verdade, a redução, né? Redução alar, né, das asas nasais. E, como eu falei, deve ser proporcional com a distância entre os cantos dos olhos. Porém, a gente tem que ter um limite funcional. Não pode reduzir demais, porque o introito narinário, a entrada ali, tem que ser o suficiente para boa passagem do ar, né? Se você fecha demais, acaba limitando. Por isso que é importante você procurar bons profissionais, médicos que façam essa parte. Sim, então não adianta ser, eu fiz um curso de fim de semana de estética aqui e aprendi a reduzir, e aí fecha o nariz e você descobre que o nariz ele não serve só para ser bonito, né? Exatamente. Tem uma Exatamente. uma parte funcional aí, né? Serve para respirar também. Incrível que pareça, há 2 semanas atrás, né? Chegou uma paciente que tinha feito uma redução, um não médico, demais, obstrução nasal dos 2 lados. E nesse caso fica uma situação difícil, porque para resolver esse problema, né, você tem que fazer um enxerto, um pedaço da orelha aqui junto com cartilagem para colocar aqui. Fica melhor, mas não fica o ideal. Fica tipo um remendinho, não fica legal, sabe? É por isso que tem que ter cuidado. Estética, às vezes até funcional fica ruim. Exato. Tem uma... E foi médico que tinha feito esse procedimento? Não médico. Entendi. Mas é interessante, né? Que a pessoa faz o procedimento com um profissional que não é médico. Mas na hora que dá errado, ela busca o médico para consertar. Exato. Né? Vou usar o termo aqui, todo mundo entendeu, né? Exatamente. Mas é interessante, porque assim, às vezes eu também falo que tem muito caso que o paciente ele é enganado, né? Por um profissional que não está habilitado para aquilo, mas tem muito caso que é evidente, né? Se ele sabe que é o médico que vai corrigir a besteira que foi feita, ele também sabia que era um médico, que era um profissional que devia, um cirurgião, estar habilitado para fazer aquilo, né? Não é nem qualquer médico, né? Que a gente pega e vê umas coisas estranhas aí, tem que ser um médico que está habilitado para fazer aquele tipo de procedimento. É uma coisa que eu sempre falo, né? Na hora de escolher, né, um profissional, isso é importante, né? Na rinoplastia, tem que ver a experiência do profissional, toda a formação, né? Onde ele trabalha, se trabalha em bons hospitais, sempre ver uma formação sólida, formação sólida e se trabalha bastante bem com o nariz, né? Porque muitas vezes trabalha outra coisa e de vez em quando faz uma rinoplastia. Não, tem que ser constante, trabalhar bem com o nariz, tá? E outra coisa também é ver depoimentos de amigos, colegas, né? Ver se você tem empatia com o médico. Empatia na relação, ainda mais com o cirurgião, é fundamental. Né? Você sentar lá e não se sentir confortável com quem está ali. A gente vê casos até... A gente teve aqui um cirurgião plástico, o Dr. Daniel, que nos contou de casos que o paciente vai para o centro cirúrgico sem conhecer o médico que vai operar ele. Né? Não, mas eu contratei junto ao hospital um parcelamento e o cara vai para o centro cirúrgico sem conhecer. Eu acho um absurdo dos dois lados. Né? Um absurdo da parte do paciente que topa isso, um absurdo da parte do médico que se dispõe a operar um paciente que não tem a menor ideia, que ninguém da equipe dele, que não fez avaliação com nenhum médico da equipe dele para chegar lá. Só comprou e chegou, vai conhecer a equipe médica dentro do centro cirúrgico. Né? Não, e é importante, principalmente cirurgia plástica, você tem que gerar aquela empatia, porque você tem aquele nariz que você pensa, o cirurgião plástico também tem que estar, o facial tem que estar alinhado com aquele nariz que você pensa. Imagina, sei lá, o nariz nunca viu a paciente, acha que ele vai ficar, acha que o paciente pensou que tinha que rodar mais, rodar menos. Não. Essa parte de conversar, de até alinhar a expectativa. Perfeito. Eu acho que esse termo é a palavra, né? Alinhar expectativas. Isso é o ideal. Tem uma coisa interessante dessa questão, né? A curva de aprendizado da rinoplastia talvez seja uma das mais longas, né? Em relação à estética facial, pelo menos, e também na otorrino ou mesmo da cirurgia plástica, uma das mais longas, né? Então, às vezes, não adianta você ir lá, pega uma pessoa que fez 2, como você falou, né? Faz uma rinoplastia a cada, sei lá, uma vez por ano, né?
o resultado geralmente não sai tão legal. Vai ser satisfatório. Uma das coisas que você falou é exatamente isso, né? Só porque eu faço rinoplastia, mas é quase consenso entre quem faz plástica que a rinoplastia é uma das cirurgias plásticas mais difíceis. Porque tem 3 coisas. A anatomia é altamente variável do nariz, né? E o nariz é em 3D. Você tem que ver também a função nasal, né? Perfeito. Você tem que entregar um nariz com resultado legal, com a função nasal legal e que ajuste com a expectativa do paciente. 3 coisas. Era isso exatamente aí que eu queria chegar, né? Aqui, como eu faço muito a parte de nasal funcional, né? Vira e mexe, chega paciente para mim que às vezes fez uma rinoplastia, às vezes o nariz está lindo do lado de fora. Você fala assim, poxa, realmente foi muito bem modelado, muito bem trabalhado, do lado de fora está lindo. Mas o paciente não respira. Fala, pô, Brandão, eu vim aqui porque você ver meu nariz, porque me falaram que você resolve as encrencas de nariz entupido, meu nariz não passa ar. Mas não passa ar desde quando? Desde que eu fiz uma rinoplastia. E aí você vai ver, tem válvula pinçada, tem estreitamento e uma série de outras alterações. Então, essa é uma questão muito... bastante delicada, né? De sempre pensar na questão da função, não só da estética. É porque, na verdade, nas técnicas antigas, eram as técnicas muito ressectivas. O que é ressectivas? Tiravam demais cartilagem na tentativa de afinar a ponta, né? E Michael aí, Jackson. mais ou menos isso. E aí, o que acontece? Deixava aquele nariz, logo no início, né? Os 2, 3 meses, ficava ótimo. Nariz. Aí, como a cartilagem tirava demais, não tinha sustentação. Ia colapsando. E ia colapsando e deformando. E aí ficava aquele nariz pinçado, como tivesse colocado um pregador no nariz, né? Michael Jackson. Exato. Lá viu só, E aí o paciente, na hora de inspirar, colapsa, porque não tem a sustentação lateral. Porque ele puxa... Exato. Olha só. E muitas vezes o paciente tem um septo retinho, tá lá, certo? O septo está reto. A parede ali central aqui do nariz está reta, só que a parede lateral está fraca e colapsa a inspiração, né? Aí colapsa, aí prejudica. Dormir, prática de esporte, e por isso que é essencial aí focar também, não só na parte estética, mas na parte funcional também. Muito bom. E na alectomia também a gente via muito isso. Acho que certamente você pegou muito paciente de alectomia, né? O paciente chegava lá no consultório e até uma coisa engraçada, né? O paciente tirava demais aqui, o profissional ia lá, fazia alectomia, tirava um pedaço da asa do nariz, e aí estreitava a base, aí o nariz ficava mais globoso e saltado, né? Exato. E aí um efeito, eu falo assim, pô, doutor, eu fiz um negócio para ficar com o meu nariz bonito, para estreitar a base, meu nariz ficou pior do que era antes. Aí você pega uma foto do antes e depois e vai, é agora, né? É bem complicado. E Luiz, conta uma coisa, essa questão das técnicas cirúrgicas, né? Você comentou antigamente, se fazia uma técnica mais ressectiva, hoje a gente tem diversas escolas, como eu comentei antes, né? Sim. E dá uma pincelada pra gente. Eu sei que existem diversas coisas aí que a gente pode fazer, mas o ideal é você sempre tentar identificar para aquele nariz e tentar traçar a estratégia. Né? Então, é assim. Primeiro assim, tem 2 tipos de rinoplastia, né? A rinoplastia fechada, a rinoplastia aberta, né? A rinoplastia fechada é quando você faz as incisões tudo por dentro, sem incisar aqui a columela, que é essa pele que divide aqui entre as narinas, você faz esse corte, né? E aí, assim, esse tem os 2 tipos. E as técnicas de abordagem do nariz, vamos supor, por exemplo, de diminuição do dorso, paciente que tem um dorso muito grande, né? Tem a técnica clássica, que geralmente eu faço a analogia muito com os pacientes. É assim, você, como o teto fosse uma casinha, tá? E na hora de reduzir esse dorso, o teto da casinha, você desconstrói a casinha, baixa e constrói novamente. Essa é a técnica clássica, a técnica de Joseph, né? E aí virou moda essa técnica de Cotton. O Cotton fez um cirurgião americano que ele fez a técnica e não pegou muito. E só de 20 anos para cá, no sul do Brasil, o Davis, Lajeado, né? Lajeado, o Saban na Alemanha, ou na França, só eles 2 praticamente faziam essa técnica que o Cotton fez. E aí o que aconteceu? Várias pessoas vieram aqui para o sul do Brasil, aprenderam a técnica e para o Saban lá na França. E a gente vinha, de vez em quando, fazia uns cursos com o Saban e o Davis, aqui lá no sul, lá em Lajeado. E começou a disseminar.
e disseminou nos Estados Unidos depois de 2017. E a gente faz, eu mesmo faço essa técnica desde 2008. E a preservation. Voltando para a questão da analogia da casinha, a técnica de preservation, em vez de eu desconstruir o teto e refazer o teto, é como eu tivesse, através das fraturas, eu impacto o nariz. É como se você tivesse construído um buraco na casinha e você baixa a casinha como inteiro. Com isso, você preserva o dorso original, você baixa o nariz preservando o dorso original e com isso dá menos deformidades pós-operatórias. Porque depois que você desconstrói e reconstrói na técnica do Joseph, você pode ser o mais preciso possível, sempre dá alguma irregularidade. Na do preservation não. Ali, né? Exato. E uma das coisas do preservation em relação à ponta, né, é a questão da dissecção. Aquela dissecção num plano mais adequado, com isso você consegue ter um pós-operatório melhor, com menos inchaço e também tirar menos cartilagem, né? Você preserva mais cartilagem, você muda mais a forma da cartilagem, dando mais sustentação da parede lateral do que antes. Antes o pessoal ressecava demais e aí não dava sustentação e aí colapsava. Essa foi uma das mudanças que hoje a rinoplastia a gente consegue ter resultados muito mais previsíveis e duradouros, né? Isso evoluiu muito Isso bastante. é pela técnica fechada que faz ou ela é aberta também? Pode fazer pela técnica fechada ou pode fazer a técnica duas. aberta. Exato. Pode E fazer como que é a recuperação desse procedimento? É uma recuperação rápida? É assim, hoje, né, a gente não põe mais nem tampão, nem sprint. Faz tempo que a gente não põe mais. A recuperação é bastante... Opera de manhã, vai embora no mesmo dia, né? E uma das coisas que a gente vai falar depois é que é sobre questão da modernidade da rinoplastia são as fraturas, né? Que aí você fraturava naquele dorso largo, né? Fratura para estreitar aqui, o pessoal fazia com martelo e escova. Ainda tem bastante pessoal no mundo, muita gente opera ainda com martelo e escova. Hoje a gente faz com a famosa rinoplastia ultrassônica, que é um instrumento que ele encosta no osso e por vibração, ele tem uma vibração específica só para o osso, corta o osso sem danificar as estruturas adjacentes. Com isso, menos roxo, né, porque não danifica as outras estruturas e também diminui também o edema. Já tem vários estudos comprovando isso. E com isso, a recuperação que você falou, dentro de 7 dias, nossa, hoje praticamente poucos pacientes ficam roxos. Antes, né, na técnica antiga, o paciente, uma semana, parecia um guaxinim, né? Ficava 2, 3 semanas bem roxo. Hoje é questão de edema. Uma semana depois o paciente está trabalhando normal. Entendi. E do ponto de vista funcional, recupera rápido também. É. Para respirar pelo nariz, tá? Ou não? Alguma Assim, coisa que demora. Quando acaba a cirurgia, o paciente está respirando super maravilha, porque você abriu ali na hora, né? Mas como a gente não deixa mais tampão, não deixa mais sprint, no outro dia, né? Por acúmulo de sangue, secreção, crosta, tudo, no segundo dia começa a ficar um pouco mais entupido. Não é totalmente entupido, passa depois de uma semana, vai no consultório, a gente tira 1, 2 crostinhas, o paciente já está respirando super bem. Entendi. Melhor do que antes, né? Também tem um pouquinho de inchaço ali no Exato, inchaço. Né? Deixa o nariz edema, um pouco mais secreção. congesto ali no início. Entendi. E aquelas... Estou pensando perguntas que talvez, né, quem Sim. está ouvindo pode Sim. perguntar e talvez até no consultório, na rotina, você deve Sim. ouvir, né? É um procedimento dolorido? Então, o nariz não dói nada. Nada. Eu deixo dipirona se tiver algum desconforto, dipirona, paracetamol, analgésico simples, Sei. né? O paciente não enxerga, não vê, assim, não sente muita dor. Não sente depois, dor. Então. Só inchaçozinho. Isso. Aí assim, tem pacientes que, tipo assim, ou já operaram outras vezes, ou como tem o nariz de aumento, tem um septo muito pequeno, porque a gente precisa da cartilagem do septo para fazer os enxertos, para fazer projetar o nariz, para reforçar a parede lateral. Isso a gente precisa de cartilagem. E aí muitas vezes a gente precisa, como não tem cartilagem do septo suficiente para fazer um enxerto, muitas vezes tem que pegar o cartilagem de costela, né? Uma incisão submamária, né? Pequenininha, a gente tira um pedacinho da quinta ou da sexta costela para fazer o nariz. Nessa região aqui incomoda uns 5, 6 dias. Mas o nariz não dói nada.
E a incisão também é pequenininha, né? Onde você vai fazer aqui. 2 a 3 centímetros. Ainda se faz muito esparadrapagem, né, Luiz? Sim. Nos curativos pós-operatórios, geralmente é uma coisa que os pacientes sempre perguntam também. Eu vou ficar com aquele aquaplástico, aquelas coisas, gesso no nariz, como é que é e tal. Hoje em dia, como que você tem feito curativo assim no pós-operatório? Então, ainda coloca, né, a esparadrapagem com micropó, né, você coloca aqui no dorso, na ponta e coloca uma plaquinha, né, termomoldável, né, que é o aquaplástico que você falou, que tira em depois de uma semana. A questão do aquaplástico, até mesmo da esparadrapagem, varia muito de cirurgião para cirurgião, né? Eu deixo uma semana, depois mais nada. O paciente já sai, rotina normal. Então serve para quê? Para forma, para moldar? Exato, é porque assim, quando você acaba, né, a cirurgia, você tem todo um descolamento do arcabouço cartilaginoso e ósseo, né? Descolamento da pele para você moldar toda aquela estrutura dentro para dar aquela forma que você quer. Devido àquele descolamento, tem um edema. E aí você coloca a esparadrapagem, né, com micropó, para aquilo aderir mais ao arcabouço e diminuir mais o edema para o pós-operatório, mas uma semana já é suficiente, a gente já tira, fica super bem. Legal. E você falou, tem duas coisas que eu vou querer te perguntar. Primeiro que você falou assim, com uma semana tira o curativo e tudo mais e vida normal. É vida normal mesmo? Não, Quais são os cuidados que a gente tem que ter no pós-operatório? Muito boa, muito boa, muito bom. Porque às vezes a gente fala, cuidado com as coisas, os caras Posso voltar para o crossfit no dia seguinte? Exatamente, alguns cuidados, né, que a gente sempre fala para os pacientes. Nos 3, 4 primeiros dias, tipo comida, banho, tudo de morno para frio, nada quente, né? Porque aquele vapor e tudo pode, devido a gente ter mexido no nariz, o nariz é um tecido muito vascularizado, né? Aquele vapor mais quente pode vasodilatar e sangrar. E aí, por isso que tem que evitar isso. Outra coisa também, esportes, né? A gente recomenda 3 a 4 semanas. Eu até falo para os pacientes 4 semanas. Porque muitas vezes o paciente volta com aquela ânsia de querer voltar para o boxe, atrasei, estou ali 3 semanas sem voo, vai lá maratona, vai lá muito peso. E aí você força o nariz e pode induzir sangramento e também o edema, né? Tem paciente que volta pesado para academia, começa a ficar muito inchado. Outra coisa é assoar o nariz, que eu também peço para evitar nas primeiras 3 semanas, porque a gente faz as incisões, né? Na hora que você assoa o nariz, o ar passa sob pressão e pode entrar nas incisões e abalar o nariz. Nós tivemos um caso juntos de um enfisema pós-operatório por assoar o nariz. Um menino que a gente operou lá atrás. Sim, lembro. Ele foi assoar o nariz dele ficou super demasiado. Ele veio desesperado, morava no interior, veio desesperado. Santos. Ele disse, meu Deus, meu nariz, doutor, e agora? Exato. O que eu faço? Eu lembro. Foi super bem, cara. Ele veio 3 anos depois eu operei a mãe dele 3 anos depois. Ele ficou super feliz com o nariz, ficou muito legal. É um nariz torto pra caramba, grande. E uma curiosidade minha, que procura mais para operar o nariz? Quem é o paciente habitual? É homem, é mulher, é jovem, é idoso? É mais mulher, né? Tá. Mas na minha clínica, 80%. 80%. A procura de homem está sendo bem mais frequente hoje, né? Porque pelos resultados cada vez mais naturais e tudo, está tendo uma procura grande de homem. Geralmente entre 20 e 40 anos, né? E assim, é bem interessante assim, o público. E também, ultimamente, assim, está vendo bastante mulheres assim, entre 40 e 55 anos. Por várias razões. Já tive filho, eu sempre teve esse sonho de preparar o nariz, agora eu quero se cuidar. Engraçado, porque eu tenho a impressão de que esse público específico aí dessa mulher em torno dos 40 anos é um público que tem tido bastante cuidado, bastante investimento com saúde, com estética, com academia, né? Às vezes até mais do que as mulheres mais jovens. Sim. Né? É uma impressão subjetiva minha, não sei se vocês têm essa impressão também. A gente vê as mulheres um pouco mais maduras, até Sim. Um pouco mais de idade, começando não só começando, intensificando mais o cuidado com a saúde, com o aspecto estético, né? Self-care, isso aí. Né? Exatamente. Então, quando a gente teve aqui a doutora Jordana falando pra gente,
quando a gente bateu um papo no podcast, ela falou isso também, né? Que é um público muito grande dela, mulher de 40 a 50 anos, né? No desempenho, no esporte, na parte de medicina do esporte. Né? Porque na verdade, como nessa idade, né? Começa a questão da menopausa, né? E aí elas, querendo ou não, procuram, né? Um cuidado. Aí muitas vezes tem terapia de reposição e tudo, e aí nesse cuidado vem junto o outro cuidado, né? Da autoestima, da pele, face. Nariz, E aí... Uma coisa também que às vezes você comentou dessa questão da idade e tudo, existe também uma coisa muito comum, né? Que ainda a gente pega uma geração em que as mulheres elas tinham mais aquela questão de cuidar dos filhos, da casa, e aí depois de uma determinada idade os filhos crescem, vão estudar, estão fora e tudo mais, e a mulher entra naquela síndrome do ninho vazio, né? Fica sozinha ali, putz... E aí ela começa a prestar atenção mais a ela, né? Ela se cuidar e tudo mais. Exato. Né? Então talvez tenha um pouquinho disso também ainda É possível. Nessa jogada. Mas uma coisa, um tema interessante, não sei se é polêmico, né? Ou, pelo menos ele gera dúvida. Sim. Eu como neurocirurgião, cirurgião de coluna, eu respondo sempre uma pergunta, né? Que me faz, mas doutor, quem opera coluna? Neurocirurgião ou ortopedista? Né? Tem que explicar sempre, né? Sim. E o nariz, né? O cirurgião plástico também opera. Sim. Quem que opera o nariz? Como é que eu vou escolher para uma rinoplastia? Existe uma separação em relação a quem faz que tipo de procedimento? Ou é uma área em que os dois profissionais estão habilitados a fazer, o otorrino e o cirurgião plástico? Na verdade, assim, nas duas áreas tem especialidade específica para o nariz. Tá. Né? Nas duas residências, tanto de cirurgia plástica quanto de otorrino, é ensinado a parte de cirurgia da face. Né? Alguns serviços mais, outros serviços menos. Lá na USP, a residência se operando bastante de nariz. E aí, mesmo depois dos 3 anos de residência, né, tanto da plástica quanto da otorrino, aí depois tem uma subespecialidade, né, que é a plástica facial. Né? E aí, assim, isso começou mais nos Estados Unidos. Né? Aqui em 2004, 2002, 2004, começou a também ter essa parte da cirurgia plástica facial na otorrinolaringologia, né? Os Estados Unidos, inclusive, um cara mais famoso, né, que é o Dean Toriumi, lá nos Estados Unidos, que pega vários narizes assim, tem muito Chicago, ele é otorrino, né? O Gilles, Sam Most também de Stanford. O primeiro cara que fez a rinoplastia é otorrino, entendeu? Mas assim, existem ótimos cirurgiões, tanto de rinoplastia especializado em rinoplastia, tanto cirurgiões plásticos quanto otorrinos. Ótimos no Brasil, e inclusive o Brasil é referência de técnicas e também lá fora. A gente vai agora a vários congressos, tipo Turquia, que os turcos são muito bons, né? São referências lá na Europa. Estados Unidos, sempre tem brasileiro entre eles. Os caras respeitam muito o cirurgião plástico. Tanto o otorrino quanto os cirurgiões plásticos. Bacana. Você falou que a plástica facial é uma subespecialidade, vamos assim dizer. Exato. E essa subespecialidade, ela é separada da otorrino e da plástica, ou ela é uma subespecialidade conjunta em que você pode aplicar sendo cirurgião plástico ou sendo otorrino? Não. Hoje, no Brasil, é separado. Entendi. Né? Tem a subespecialidade da otorrino e a subespecialidade da cirurgia plástica. Exato. Entendi. Exato. E como escolher o cirurgião? Você foi lá, pessoal, quero fazer uma plástica facial. Como é que eu vou escolher quem vai fazer? Né? Como é que você... O que você recomenda? Como é que eu pesquiso quem que vai fazer a minha cirurgia? Então, primeiro, né, procurar um médico, né? Depois, ver a formação, né? Uma formação sólida, uma formação em boas faculdades, né? E ver também a especialização, ver todo o histórico, ver também onde opera. Outra coisa, ver também depoimentos, procurar sobre amigos, parentes, até mesmo na internet, quem já operou. Alguém que conheça o trabalho do sujeito, né? Exato. E aqui no Brasil não tem, né? Mas nos Estados Unidos tem aquele Yelp, né? Que tem um ratings, né? Dos cirurgiões. Aqui no Brasil não pode. Mas tem que pesquisar, pessoal. Tem que pesquisar e ver cirurgiões que tenham aquela prática no dia a dia, né?
Não adianta, tipo assim, o cara opera o ouvido, né? O otorrino opera o ouvido e faz 1 ou 2 rinoplastias aí. Eu tenho uma frase que eu falo, né? Repito, que é assim, que faz bem quem faz sempre, né? Essa não é uma frase minha, é uma frase que, na verdade, ela nem é da medicina especificamente, é uma frase de mercado, mas ela se aplica à medicina em especial, mas a todas as áreas de uma maneira geral, né? Mesmo fora da medicina. Faz bem quem faz sempre. Não adianta a gente achar que, né? Mas ele tem o dom de fazer tal coisa, eu deduzo que uma outra atividade é semelhante, né? É diferente. Quem faz sempre a mesma coisa vai fazer aquilo com uma habilidade, vai aprimorar, vai conhecer, né, como a gente fala no inglês, né, os pearls and pitfalls, né? Então as dificuldades e também os detalhes finos que vão tornar aquilo a perfeição daquele procedimento, né? Que você vai executar. Então, acho que você foi muito feliz nessa colocação, de que é procurar quem faz aquilo sempre, porque vai fazer aquilo como um hábito, não como um desafio. Às vezes uma cirurgia que para mim é um desafio, né? Porque eu faço muito pouco, para você que faz aquilo toda hora, virou um hábito, não é mais um desafio, né? Era um desafio em algum momento, ficou tão fácil, virou um hábito, a gente faz aquilo conversando, né? Consegue superar as dificuldades técnicas por já ter visto situações semelhantes, ou já ter passado por aquela dificuldade técnica. Experiência, antes, né? Verdade. Então a experiência ela conta E uma bastante. coisa, só complementando a pergunta de vocês, que eu acho bem interessante, que é uma das perguntas que mais perguntam nas redes sociais, é qual o preço, né, da rinoplastia? Isso é uma pergunta bastante polêmica, que assim, é muito variável de paciente para paciente. Muitas vezes a paciente já operou 1, 2 vezes, a maior complexidade, precisa de costela e tudo. E é assim, eu sempre falo para o pessoal, a questão não procura o preço, procura o valor, né? Porque muitas vezes o pessoal procura um não profissional, não médico, na tentativa de fazer aquela coisa rápida e tal, e acaba, né? E depois gasta muito mais. Gasta muito mais. Que vai ter que fazer uma cirurgia reparadora, cirurgia secundária, terciária, quaternária. Seja ela qual for, em qual área, né? De vocês, na minha, cirurgia reparadora é caro. É caro. Não só a questão do valor, mas às vezes o resultado não vai ser a conta. E outra coisa, o nariz está no meio da cara, né? Não tem como esconder. É o cartão de visitas. Exatamente. É o cartão de visitas. É quem chega primeiro, né? Exatamente. Quem tá ali na frente mais cedo. Na pandemia até dava pra colocar a máscara, não tem mais pandemia. Não dá mais. Né? Hoje não dá mais. Um ponto interessante disso é a questão da pandemia. Eu acho que talvez você possa até comentar com mais propriedade. Sim. Tem até alguns trabalhos que mostram isso, né? Pandemia, todo mundo usando câmera do celular, câmera frontal, né? Que tem aquele olho de peixe, dá uma distorcida um pouquinho na imagem. As pessoas começaram a prestar também, além disso, começaram a prestar mais atenção em si mesmas, né? Porque você ia numa reunião antigamente, tá todo mundo sentado aqui, eu não estou vendo meu nariz. Nós estamos aqui, um olhando para o outro. Exatamente, um olhando para o outro. Agora você tem uma câmera ligada para você que você se vê enquanto você conversa com os outros. Você está falando com os outros olhando para a sua imagem ali e se arrumando. Não, peraí. Na pandemia, é interessante o que você falou, aumentou em 3.000% a procura no Google para rinoplastia. Caramba! 3.000%. A gente operou muito na pandemia. Eu lembro que no hospital ficava nós e os ortopedistas. Ninguém deixa de cair, né? Tal. Exato. E a gente era lá, e a gente os ortopedistas. Teve várias coisas, tem várias teorias, né? De fala que por que aumenta na pandemia. Porque há pessoas que sempre teve vontade de fazer a rinoplastia, não deixou de viajar, deixou de comprar tipo uma bolsa, alguma coisa. Por quê? Porque estava dentro de casa. Sim. Tu viu que aquela questão de arquitetura dentro de casa aumentou muito na pandemia, porque o pessoal começou a olhar mais para dentro. Então vai investir em si mesmo. Em si mesmo. No lar. Exato. E outra coisa também, o pessoal começou a ficar dentro de casa, conversava muito pelo videoconferência, né? Pelo celular. E é interessante que a lente do celular, a distância focal é muito pequena. E com isso faz o que a gente fala que é um bulging central. A parte central ela dilata. E a parte daqui ela faz isso. É como se fosse fazendo otoplastia e aumentando o nariz na câmera, né? E aí, assim, você olha e o teu nariz fica maior. É uma batata. Exato. E não sendo batata, mas ele fica... Aquele que Parece já uma aquele que já fica mais ainda. Destaca e aí, mais ainda. a procura é maior. Outra coisa interessante foi a questão do advento dos filtros. Tem uma paciente minha que chegou... 52 anos, chegou a falar, eu quero esse nariz. Aí eu falei, não, mas aqui está um filtro, que ela tinha, o filtro estava com 25 anos. Uhum.
o filtro, né, todas as imperfeições. A minha máquina do tempo ainda não está pronta. Pois é. Isso aconteceu muito. E outra coisa, tem outra teoria também, porque aumentou, né? Ele fala que depois toda crise mundial, que há uma ameaça na população, há um aumento da parte de cosmético, de beleza. Né? Tem a Torres Gêmeas, a Segunda Guerra Mundial, tem todo um aumento dos produtos cosméticos. Aumentou. Eles falam que é o efeito batom. Tem os Estados Unidos, o pessoal fala, né? Lipstick effect. E aí tem toda essa parte aqui, eles têm várias teorias dentro dessa teoria porque esse efeito batom acontece. Super curioso. Também. Eu tenho uma outra dúvida interessante. Essa cirurgia ela tem um aspecto funcional e ela tem um aspecto estético, né? A rinoplastia. Tem cobertura pelas operadoras de saúde? Geralmente consegue fazer isso? Quem está em casa nos assistindo e vendo assim, pô, eu tenho vontade de fazer. Meu convênio vai pagar ou não? Como é que funciona isso? Interessantíssima essa pergunta. É uma das perguntas mais comuns mesmo. Na verdade é o seguinte, o plano ele cobre a parte funcional, né? O que é a parte funcional? Deixar o septo mais reto, né? O corneto, que o pessoal chama em adulto, né, as carnes esponjosas, que são muito grandes, a gente diminui o tamanho deles para fazer um túnel para respirar, aumentar a área de respiração. Essa parte, a parte do seio da face, que o paciente tiver sinusite de repetição, fazer a sinusectomia, isto o convênio cobre. E a parte da plástica, o convênio não cobre. E aí, assim, o hospital, na verdade, ele sabe que a gente está fazendo só a parte funcional e pode fazer a plástica, eles cobram um adicional, entendeu? E assim, mas querendo ou não, o convênio acaba ajudando nos custos totais, porque se você fosse pagar já te pagou a internação, a diária hospitalar. Exato. Né? Você já tem dois focos, né? A parte do foco funcional, o quarto que está sendo usado vai ser usado para a mesma coisa, então ele paga o quarto, paga a hora da sala cirúrgica, paga o equipamento, paga as medicações, né? O adicional de um tempo. Que é pequeno, geralmente. Exato. E aí, por isso que o convênio ajuda. Entendi. Não cobre totalmente, mas ajuda bem. E o paciente vai ter dois ganhos, né? Sim. Você não está fazendo nenhuma fraude, né? Você está tendo o ganho funcional e o ganho estético, a parte funcional. Exato. O convênio está cobrindo a parte estética separada, é feita a cobrança do hospital à parte. Exato. E o hospital fica sabendo, todo mundo. Exato, de uma maneira bem aberta, né? E o convênio cobre aquilo que é de direito, que é regulamentado. O convênio, na verdade, ele só cobre se for, tipo, traumático, sabe? Sei lá, caiu, quebrou o nariz, chegou no hospital, aí tá com a pirâmide deslocada. Aí o convênio cobre lá... Uma deformidade. Exato. Não só uma coisa subjetiva, estética. Exato. Entendi. Luiz, você comentou uma coisa interessante antes, que foi a cirurgia. Você falou hoje em dia tem alguns avanços em relação à cirurgia, né? Que a gente usa o bisturi ultrassônico, né? Sim. Piezo, o pessoal gosta de chamar de piezo e tudo mais. Tem alguma outra tecnologia que vocês incorporam no dia a dia, além do piezo, que você acha que... Sim. Na verdade, tem uma evolução constante, né, da rinoplastia, tanto nas técnicas que eu falei, assim como a preservation, a técnica de preservação mais das cartilagens, a do piezo, e também tem a questão da simulação, né? A simulação, que tem a simulação 2D, que é tipo um Photoshop, né? E tem a simulação 3D, que cada vez está evoluindo mais, né? Aí, assim, é bem legal falar essa parte da simulação, porque essa simulação não é uma promessa de resultado, tá? Que a gente tinha falado, é um alinhamento de expectativas. Porque muitas vezes, até brinco com os pacientes, muitas vezes você pensa no nariz, o paciente pensa em outro nariz. Ou ele tenta te falar e você entende outra coisa. Exato. Ele fala com determinada terminologia, a gente entende outra coisa e acha que está falando a mesma língua. Exato. Aí você faz uma simulação, que é pega a própria foto dele e faz dentro da tua experiência prévia o que você pode alcançar. E aí o paciente vê e fala, nossa, para mim tá bom. Para mim também tá bom. O senhor consegue chegar? Consigo. Não é uma promessa, mas eu consigo chegar bem próximo aqui. Então tá bom. A gente alinhou as expectativas, né? Isso é muito interessante, porque muitas vezes
você fica lá só falando com o paciente, tal, mostra alguns casinhos e tal, mas você não mostrou no paciente. Muitas vezes, já chegou muitas vezes um paciente lá, eu fiz a simulação, achei que ficou bom, o paciente, não, eu quero uma ponta mais bolinha. Eu falei, não, mas como assim você quer uma ponta mais bolinha? Eu quero uma ponta mais bolinha, então não vou te operar. Acabou. Porque assim, eu achei que aquilo lá não ia ficar legal, que ele queria a ponta bolinha. Sem a simulação eu não ia adivinhar. Eu ia operar ele, queria a ponta um pouquinho mais definida. Mais definida, ele não queria. Entendeu? Aí assim, isso é interessante no alinhamento das expectativas. Legal. Luiz, eu tenho uma dúvida também. Eu ouvi falar recentemente aí pesquisando na internet, correndo no Instagram, sobre uma tal de rinoplastia não cirúrgica. Existe isso? O que é isso? Né? Como é que faz isso? Além de dar um tapa no nariz, o nariz inchar, ser uma rinoplastia não cirúrgica, é isso? Então, na verdade, essa questão de rinoplastia não cirúrgica, né, são os preenchimentos no nariz, né? O preenchimento... Tipo ácido hialurônico, essas coisas? Exato. Ácido hialurônico é o mais comum, né? Antes tinham os outros preenchedores que acabou dando tanta complicação que pararam, né? PMMA, como os PMMA, polimetilmetacrilato, né? Que são os permanentes, né? Mas de vez em quando você vê uns doidos anunciando que fazem PMMA no nariz, viu? Exato. E aí o que acontece? O ácido hialurônico é absorvível, né? Chega um tempo que ele vai absorver um ano e tudo. Muitas vezes fica uma fibrose, fica um tempinho lá. Tem paciente que fica até mais tempo. Só que é o seguinte, a indicação do ácido hialurônico nessa rinoplastia não cirúrgica, como o próprio nome fala, é um preenchedor. É para alguns casos específicos, né? Para algum afundamento, para alguma coisa. E a pessoa acabou virando uma coisa comum para tentar dar uma ponta, definir uma ponta, e aí acabou desenvolvendo um termo que é um pouco mais de marketing, a questão da rinomodelação. Porque assim, não modela. Na hora que você coloca o ácido, até dá o volume onde você quer. Só que depois de um tempo, começa, pela própria gravidade, ele vai cedendo. Vai cedendo. Apertou ele. Exato. E aí faz até Aí modela mesmo, né? Modela uma, você chega, dá uma apertadinha, modela de novo. E faz o efeito até contrário, né? Porque faz o efeito expansor. Sim. Muitas vezes fazer uma rinoplastia depois, você não vai conseguir aquela pontinha, porque aquela pele expandiu com o enxerto, com o preenchedor, né? E muitas vezes o paciente coloca o preenchedor e subestima na cirurgia, porque você acha que o nariz está... Né, por isso que tem que falar para toda vida que for fazer uma cirurgia, tudo tem que falar para o médico. Ó, coloquei preenchedor, quanto tempo, quanto foi de preenchimento, qual tipo de preenchedor e qual a região que foi preenchida. Muitas vezes a gente Quem é que sabe isso tudo, né? Quem faz, sei lá, pois a vizinha minha que fazia ali, e aí muitas vezes o que ela usou? Tem que pedir um ultrassom para saber quanto tá, a região tá. Às vezes até na ressonância você consegue ver, né? Exato. Uma vez ou outra você pega uns laudos de ressonância que você pede de face lá por outras questões. Aí você vê lá material com aspecto de preenchedores em face, em plano sub. E outra coisa assim, só para, né, como orientação do pessoal, outra questão dessa rinomodelação, da rinoplastia não cirúrgica, tem que ir com bons profissionais fazer isso, médicos, porque o que acontece? Aqui o nariz, ele passa alguns vasos que são super importantes e muitas vezes dá o efeito que a gente chama de efeito compartimental, não tem para onde ir e acaba isquemiando, né, e sendo desastroso, né? Já vi umas fotos, né, que ela fica com necrose, né? Exato. E Nossa, muitas cai um pedaço do nariz, pessoal. e muitas vezes dependendo aqui... A segunda coisa mais importante que pode cair no corpo, né? E nessa região aqui, né? Quando passa alguns vasinhos que tem ligação, né, com os vasos do olho, que pode dar, muitas vezes tem até história de cegueira, né? Por isso que tem que ser muito cuidadoso na hora de procurar essa pessoa para fazer rinoplastia, essa rinomodelação, rinoplastia não cirúrgica. Assim, tem que ser quase muito específicos, mas para dar volume. Tem aqueles pacientes que têm um nariz bem grande,
e quer fazer rinomodelação. Vai deixar maior ainda, né? Sim. Não faz sentido. Não faz sentido. Luiz, e os cuidados com pele? A gente sabe que a pele, até um outro episódio eu comentei sobre a questão da pele influenciar no resultado da cirurgia estética, né? Exato. Tem aquela história do cobertor fino e cobertor grosso. Exatamente. Muda também no nariz isso? Exatamente. Porque assim, paciente que tem pele grossa, né? Muitas vezes chega no consultório querendo aquele narizinho fininho, não dá. Tipo assim, se eu pegar essa mão, colocar um pano de seda, você vai saber qual a mão. Agora, se eu pegar um edredom grosso, pode ser um pedaço de pau, um ferro, não pode ser uma mão, né? E aí é isso que a gente tem que, de novo, alinhar a expectativa no paciente que tem a pele grossa. Vai melhorar, mas deixar aquele nariz fininho, não vai deixar. A gente deixa lá dentro, né, as cartilagens, as medidas tudo certinhas, 6, 8 milímetros, tudo. Aí coloca a pele, toma a forma da pele, né? Assim, você vai melhorar, mas não ficar não vai ter aquela fino. definição. Exato. Né? E outra coisa, até da evolução, né? A pele fina, dentro de 2, 3 meses, nossa, o nariz já está bem definido, bem enxutinho. Pele grossa, não. Vai muito bem... mais tempo. E é sempre salientar, né, que o paciente, muitas vezes, ele quer um resultado mais rápido, né? E a rinoplastia, o resultado final é com 1 ano. 2, 3 meses, você já tem 70%, 80% do resultado. Mas final é com 1 ano. Todo o processo cicatricial. Acima de 1 ano, exato. Todo o processo cicatricial. E aí tem essa questão da pele grossa e tudo mais. O pessoal usava muito Roacutan, né? Isotretinoína e tudo Exato. mais. Ainda Exato. se usa? Você acha que vale a pena? Então, é recente, né? Essa questão do acelo da isotretinoína, né? A isotretinoína nada mais é que ela inibe a atividade das glândulas sebáceas. E assim, o paciente que tem a pele mais grossa, uma pele oleosa, bastante acne, esse paciente tem indicação de tomar isotretinoína. Porque já foi provado, até por ultrassom, que quando você toma a isotretinoína, pela diminuição da atividade das glândulas sebáceas, há um afinamento da pele, né? Com isso você consegue um resultado melhor. Você pode tomar antes, Bacana. Oral ou tópico? oral, né? Toma 2, 3 meses, tem muito protocolo, muito variado. E no pós-operatório também. E em relação a risco de sangramento ou complicações, Então, por não conta dessa- tem, da- mas assim, só para salientar, né? É importantíssimo, né? A isotretinoína, principalmente em mulher, né? Não pode nem pensar em engravidar, porque é teratogênico, né? Deforma o feto, né? Se fica grávido usando isotretinoína. Tem que ter todo um planejamento, né? Tem toda uma questão de contraceptiva, né? E também de controle de exames hepáticos, né? Fígado, rim, todo esse controle mensal no uso, não é totalmente... Não é no oba-oba. Vamos aqui tomar aqui, tá tudo certo. Não é, exato. Não é um remedinho só. Não é um né? remedinho só. Tem que ter o contraceptivo bem... Isso é importante dia. para não Exato. Sim. O mais eficaz, né? Não namorar. namorar. Esse é 100% de sucesso. Luiz, nós estamos chegando aqui ao final do nosso episódio. O tempo voa. E a gente tem um quadro aqui no final que a gente sempre pede para o convidado contar um caso, né? Nossos tem- causos do Doc. É o causos do Doc. A hora que você vai contar um caso que te marcou, um caso que tenha sido pitoresco, engraçado, emocionante, alguma coisa que tenha te marcado que você lembre que você acha legal de contar. Fala, Doc. Então, a gente começou no podcast falando sobre a questão dos cuidados, né? Depois da cirurgia. E eu sempre sou bem, sabe? Eu falo que a rinoplastia no primeiro mês é tipo um parto. Tem que ter tudo certinho para tudo acontecer. Depois do primeiro mês já está um pouco mais... O paciente já pode fazer exercício físico, né? Depois de 40 dias já pode usar um óculos, já pode expor um pouco ao sol, mas com bastante protetor solar. Tudo bem. Aí vem com um mês, eu olho, está bem cicatrizado? Aí tudo bem, vai para a piscina e tudo. E aí foi um caso bem interessante, eu operei a paciente, na primeira semana eu vi, tirei o curativo, tirei os pontinhos e tal. Ótimo. E aí ela voltou na segunda semana, toda bronzeada, né? Nossa, você foi... doutor, eu fui para Bonito. Ah, legal e tal. E aí? Nossa, nadei lá, as piscinas, muito legal. Então, eu falei, mas assim, eu te falei que não podia nadar. Não, doutor. Tava ótimo. Eu, assim, com todo respeito, assim, em relação a quem acredita, né, em astrologia, ela falou assim, não, doutor,
Eu podia nadar, fazer o que eu quisesse. Fica tranquilo. Júpiter estava na casa 2 nesse dia que eu operei. Aí eu olhei assim, como assim Júpiter? Doutor. Inclusive, no mesmo dia, eu operei meu cachorro. Meu marido não estava comigo lá no hospital, estava com o meu cachorro. Então, o cachorro estava operando naquele mesmo dia, porque Júpiter estava na casa 2. Aí eu falei, nossa. E, cara, não aconteceu mesmo nada. Tava zerado. E numa dessas eu brinquei, e Saturno? Aí ele, não, Saturno não fala sobre Saturno. Saturno não, doutor. Eu falei, tá, moça, eu não brinco mais. Mas foi engraçado. De corpo fechado por Júpiter na casa 2. O casinho, tem uma outra história bem engraçada que umas pacientes, elas ficam muito... A paciente que quer operar, ela entra na minha rede social, né? Para conversar com as outras, como é que foi e tal. E elas conversaram e quando chegou lá, se encontrou com a que tinha conversado. Ah, que legal. E aí se encontrou, começaram a conversar as 3. E as 3 fizeram faculdade na mesma faculdade, e no mesmo época, mas não se conheciam. Olha. E elas viraram super amigas, fizeram um grupo entre elas, se chama Irmãs Linariz. Olha só. E ainda hoje elas se encontram, bebem, e elas me mandam a foto das 3. Do nariz ali, o nariz um do lado do outro, os narizinhos aqui. É bem interessante. Assim. Que legal. Luiz, obrigado pela visita. Sempre que vem aqui no nosso último momento, a gente deixa uma lembrança do nosso podcast. Né? Deixa eu aqui separado para você. Legal, obrigado. Mostra aí pro pessoal. Veja assim. Muito o seu número. Opa. Vamos tirar esses lacinhos aí do vou próximo. tirar esse Tá trem ficando aqui. difícil esse negócio aí. Tá dificultando a vida dos convidados. Sorrir e desenvelar para presente, né, cara? Opa. Que top, hein? Nossa. Uma garrafa com teu nome personalizado. Obrigado, hein? Nossa, você lembrar do Fala Doc. podcast aqui, do nosso que legal. Obrigado, hein? Ela é térmica, bem legal. Sarinha, esse é meu, hein? Quando eu chego com essas... meus meninos pegam pra eles. Não, esse aqui ó, tem meu nome. Exatamente. Legal. Mas bom. Muito obrigado pelo seu tempo, pela paciência aqui com a gente, por todas as informações que você passou, foi muito agradável. Um monte de informação. Eu não sabia nada sobre rinoplastia, nada mesmo. Sinto hoje que eu estou habilitado a opinar sobre o assunto e graças a esse monte de informação confiável que você passou pra gente. Obrigado pelo tempo, pela visita. Eu que agradeço a oportunidade. Estão sempre abertas. Vocês estão de parabéns. Um baita de um podcast e que vocês só tendem a crescer mais ainda, porque a informação, principalmente no nosso meio, é super valiosa. Né? Que o paciente bem informado é um paciente que já chega, né, já sabendo grande parte do que vai fazer e tudo. E outra coisa, também procura bons profissionais e tudo. E todo mundo ganha. É verdade. É bom para todo mundo. Exatamente. Com certeza. Luiz, reitero, muito obrigado. Foi um prazer imenso ter você aqui. E para vocês que estão em casa, espero que tenham gostado desse episódio. Deixa o joinha aqui embaixo se você gostou. Manda também comentários. Se você tiver ideia de profissionais ou de temas para a gente discutir, manda no nosso direct lá no Instagram, que a gente, sempre que possível, a gente vai tentar atender. Não deixa de compartilhar. Compartilha com tua família, compartilha com os amigos, Ativa o sininho. Ativa as notificações. Seguindo aí, ativa as notificações para poder receber um aviso sempre que entrar um vídeo novo no ar. Exatamente. Né? E semana que vem estamos aqui de novo com um novo episódio, mais um convidado trazendo informação de confiança, né? E interessante também. Exatamente. Para todos nós. Então, semana que vem o Fala Doc, o teu canal de informação de qualidade. A sua consulta semanal com informação. É isso aí. Obrigado, Luiz. Fala Doc.